Na aula de hoje a gente vai falar sobre um equilíbrio, né, conhecido aí como o equilíbrio iônico da água. Professor, por que equilíbrio iônico? Sendo que a água ela é uma substância molecular, né? O que significa isso? Que a água ela é formada por ligações covalentes. Né? Dito isso, por que equilíbrio iônico? Porque a água, pessoal, ela passa por um processo que a gente chama de auto-ionização. Né? A água passa por um fenômeno chamado auto-ionização. Opa, eu acho que faltou fazer uma coisa aqui. Bom dia, coordenação. Eu me esqueci de cumprimentá-lo. Bom dia, muito bom dia, Everton. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, me desculpe. Me equivoquei aqui na emoção da aula. Bom, o Rogerinho está falando que se ele abrir a janela, a placa de vídeo derrete. Se eu abrir a janela, eu que vou derreter com esse calorão. Mas isso aí, pessoal, é porque estão cuidando muito bem das nossas florestas, né? E a gente sabe muito bem que existe uma ligação direta. Ah, professor, mas isso não é de agora, não. Não sei, né? Mas a gente sabe também que o descaso, ele é real. Bom, voltando aqui, né, pessoal? Voltando aqui após a crítica política. Galera, a água, ela sofre um fenômeno chamado de auto-ionização, ou seja, a água, nela mesma, com ela mesma, entre as suas moléculas, ela vai sofrer ionização. Né? E o que é ionização? Ionização significa formar íons. Então, queridos, a gente tem exatamente esse fenômeno aqui, né? A água, ela reage consigo mesma, entre as suas moléculas, vejam, água líquida com água líquida, certo? Aí a gente vai ter o quê? A formação de íons, o íon H3O+, né? Lembrando que o H3O+, ele é o mesmo que H+, não é isso? Chamamos H3O+ de quê, galera? É o íon hidrônio, não é isso? É o íon hidrônio. E ele equivale a um próton, não é isso? Eles têm a mesma equivalência, porém são coisas diferentes, tá certo? Então, galera, nessa auto-ionização a gente vai ter a formação aqui ó, do H3O+, e do OH-, certinho? Como é que se dá essa auto-ionização? Esse par de elétrons aqui, pessoal, ele vai receber este hidrogênio. E essa ligação do hidrogênio, que é um par de elétrons, ela vai retornar para o oxigênio. Por que ela retorna para o oxigênio? Porque o oxigênio é mais eletronegativo. Então, esta molécula de água, ela recebe este hidrogênio, ou seja, ela recebe este próton, não é? E aí teremos a formação do hidrônio, que é o bom e velho H3O+, e também a formação de hidroxila, beleza? Então, é assim que se dá a auto-ionização da água. Professor, então você quer me dizer que se eu tiver aqui uma bacia com água pura, nesse meio aquoso aqui, ó, eu vou ter moléculas de água, íons H+, ou H3O+, e a gente também vai ter íons OH-. Só que a água, pessoal, né? A água, ela é uma espécie que ela ioniza muito pouco. Professor, quanto das moléculas ionizam? Galera, é tão pouco que eu nem sei te falar com precisão percentualmente falando, certinho? Então, é uma pequeniníssima, né, fração das moléculas de água que vão sofrer essa auto-ionização. Só que é importante saber que, mesmo sendo pouco, a água sofre este fenômeno. Como vocês podem observar, galera, deixa eu apagar as marcações que eu fiz. Essa molécula de água, o que ela está fazendo? Ela está doando o hidrogênio, não é? O que é o hidrogênio, né? Se não H+. O H+ a gente chama de próton. Por quê? Porque ele é como se fosse um núcleo, não é isso? E por que a gente tem um mais aqui? Porque o seu elétron foi perdido. Então, o hidrogênio de número atômico 1, ele tem também um elétron. Quantos elétrons tem o H+? O H+ não tem nenhum elétron. Então, o que é que sobra? Né? Sobra só o próton. Por isso, nós chamamos o H+ de próton. Então, essa molécula de água, ela doa o próton e essa molécula recebe o próton. E isso, pessoal, acontece, né? Essa classificação, ela acontece na teoria de Bronsted-Lowry. O Bronsted-Lowry, né?
ele tem, né, essa teoria de Bronsted-Lowry, né, essa teoria ácido-base de Bronsted-Lowry, diz que ácido é a espécie que vai doar o H+, é a espécie doadora de prótons. Então, galera, nesse caso, esta molécula, ela está funcionando como o quê? Como um ácido, não é isso? E o que é uma base? A base é receptora de prótons, ou seja, esta molécula aqui da esquerda, ela está atuando como se fosse uma base de Bronsted-Lowry, beleza? Então, essa teoria aqui da autoionização, ela é muito bem explicada pela, né, teoria ácido-base de Bronsted-Lowry. Uma molécula funciona como ácido, doando o H+, né, doando o próton, e a outra funciona como base, recebendo este próton. Felipe, no futuro eu vou falar aí sobre a teoria de Lewis, né? O que a teoria de Lewis diz, a teoria ácido-base? Já posso adiantar aqui, né? A gente pode falar que base é a espécie que vai, de alguma maneira, doar o par de elétrons e... Deixa eu lembrar aqui como é que é mesmo. Exatamente, né? A base, ela doa o par de elétrons e o ácido vai receber o par de elétrons. A gente fala que a teoria de Lewis, né, de ácido-base, ela também é chamada de teoria eletrônica, porque ela conceitua ácido e base com relação à questão de doar ou receber par de elétrons, né? Por exemplo, eu desenhei NH aqui porque o NH3, pessoal, ele é uma base de arrênios? Não, porque para ser base de arrênios tem que liberar o H- no meio, né? E ele não tem o H- aqui. Por que o NH3 ele é considerado uma substância básica? Porque ele tem esse par de elétrons aqui, ó, e ele pode doar este par de elétrons, beleza? E ele também, pessoal, então o NH3 ele pode ser considerado como uma base, né, de Lewis. Por quê? Porque ele é capaz de doar um par de elétrons, mas ele também pode ser considerado uma base de Bronsted-Lowry? Sim. Por quê? Porque o NH3 ele é capaz de receber um H+, né? Quando ele recebe o H+, ele forma NH4+, né? Então, ao receber este par de elétron, ao receber este próton, ele se converte nessa substância e essa recepção deste próton, né, faz com que o NH3 seja classificado como uma base de Bronsted-Lowry. Tá bem? Né? Só passando aqui uma pincelada sobre esses conceitos de acidez e basicidade. Bom, queridos, já que a gente tem essa expressão aqui, deixa eu apagar o que eu escrevi aqui, né? Já que a gente tem essa expressão aqui, ó, a gente pode simplificar ela por uma coisa que a gente já conhece, né? Que é isso aqui, ó. A água, ela sofre autoionização formando H+ e OH-, beleza? E nesse sentido, pessoal, a gente pode escrever uma constante de equilíbrio, não pode? Uai. O que é o Kc? O Kc é igual à concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes, cada um elevado aos seus coeficientes. Não é verdade? Então, vamos lá? Quem são os produtos aqui? Os produtos aqui são H+ e OH-. Olha lá, ó. Concentração de H+ vezes concentração de OH-, né? Elevado a 1 e elevado a 1, porque os coeficientes aqui, né, eles são 1 e 1. Dividido pela concentração de reagentes. O nosso reagente, no caso, é a água. Olha lá, H2O, não é? E aí, o que acontece, pessoal? A gente pega essa concentração de H2O e passa multiplicando. Quando a gente tem Kc vezes a concentração da água, que é constante, pois líquido puro, né? Lembram-se disso? Quando a gente tem Kc vezes a concentração de H2O, a gente, pessoal, dá origem a uma nova constante. A gente passa a chamar isso aqui de Kw. E o que vem a ser, né? Esse Kw, ele é o Kc vezes a concentração de H2O. E o que resta, então, para se escrever a expressão de Kw? Resta isso aqui, né? Que Kw é a concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Beleza? Né? Então, o Kw é chamado de KWW por quê? Professor, é por causa do inglês, Wilder.
Por causa do water, né, pessoal? O que significa water? É água. Professor, eu bebo muita água. Eu também. Inclusive, a minha acabou. Então, jovens, a gente chama o KW de quê? De produto iônico da água ou constante de ionização da água. Tudo bem? Então, né, muito prazer, KW, eu vos apresento estes belos jovens. Então, queridos, mais uma observação importante, né? Acredito que vocês devem se lembrar disso, senão eu digo de novo, né? Os valores de constantes, eles sofrem alterações com as temperaturas, né? Porque em cada temperatura a gente pode ter o quê? Uma concentração diferente de uma substância ou outra, né? Por quê? Porque a solubilidade ela é alterada, não é mesmo? Então, jovens, vejam que quando a gente muda a temperatura, olha o que acontece com a constante. Ela está mudando também, né? Mudou a temperatura, mudou a constante. Agora, pessoal, né? Todos aqui ó, são 10 a menos 14, 10 a menos 14, 10 a menos 14, 10 a menos 14, não é? O que está acontecendo quando a gente está aumentando a temperatura, né? Ó, 10, 25, 5. O que está acontecendo com os valores do KW? Me respondam. Aumentou a temperatura, está acontecendo o que com o KW? Alô? Aumenta também. Me desculpe? O valor do KW aumenta. Não. Isso, estão aumentando, né, galera? Então, galera, olha só, como é que a gente pode pensar, né, que quando aumenta a temperatura, aumenta o K, né? Aumenta, no caso aqui, qual o K? O KW. Né? Então, a gente pode falar, pessoal, que a autoionização da água ela é favorecida ou desfavorecida pelo aumento da temperatura? Favorecida. Favorecida, né, galera? Quando a constante tem seu valor aumentado, a gente diz que ela é favorecida. O que significa ser favorecida? Deixe-me apagar aqui, né? Ser favorecida, pessoal, indica que essa concentração aqui de produtos, ela vai ser o quê? Aumentada. Não é produto sobre reagente, quando aqui é um valor pequeno e ali é um valor alto, né? A constante tem um valor alto. Ou seja, valores maiores de constante indicam, né, uma tendência de se ter mais produtos, não é? Então, ao aumentar a temperatura, aumentamos o valor da constante e dizemos, então, né, que a autoionização da água, olha a marcação, ela é um processo endotérmico, ou seja, favorecido pelo aumento da temperatura, né, senhor? Quanto mais calor a gente fornece, mais a gente favorece aquele sentido? Exatamente. Beleza? Então, vamos avançando, né? Bom, queridos, o produto iônico da água, né, que é aquilo que a gente chamou de constante de equilíbrio da água, o KW, olha só, ele é válido para a água e para soluções aquosas, beleza? Então, esse produto aqui, ó, concentração de H+, vezes a concentração de OH-, ela vale para o quê? Para soluções aquosas. Ué, professor, então soluções ácidas e soluções básicas também? Né? Então, isso aqui, pessoal, né? Esse produto ser constante, ele nos permite isso aqui, ó. Com ele é possível descobrir a concentração de H+ e de OH-. Galera, qual que é o produto iônico a 25 graus Celsius? Nós temos essa tabela aqui e nós temos essa tabela aqui que é a mesma, né? Qual que é o KW a 25 graus Celsius? Estão vendo ali, galera? Né? Então, o KW a 25 graus Celsius, ele vale 10 a menos 14. Boa, Felipe Cabeção. Então, isso aqui, galera, é 10 a menos 14, não é? É demais da conta. Galera, na água pura, as concentrações de H+ e OH-, elas são iguais. Né? Então, se aqui é concentração de H+,
E aqui também a gente pode chamar de concentração de H+, porque são iguais, né? Quanto que dá essa concentração de H+, no caso? Aqui vai ficar a concentração de H+ ao quadrado. Então, pessoal, a concentração de H+, ela é igual a raiz quadrada de 10 a menos 14. Né? E qual é a raiz quadrada de 10 a menos 14? Isso aqui é quanto? Isso é igual a 10 a menos 7. Eu vou colocar a unidade para ficar completo. Então, queridos, a 25 graus Celsius, não é isso? A concentração de H+, ela é igual à concentração de OH- na água pura, e essa concentração vale 10 a menos 7. Certinho? Olha o que está escrito aqui, ó. Quando em uma determinada temperatura... Professor, só de olhar esse slide eu estou ficando com calor. Eu também. Eu deveria ter mudado a cor desse slide, está muito quente. Ah, meu Jesus. Olha aqui, turminha, né? Por gentileza, prestem atenção nesta marcação. Olha aqui, isso aqui vai ser muito importante porque é o que a gente vai usar da agora para frente, né? Olha aqui, turma. Quando em uma determinada temperatura, né, ou quando em um determinado meio, a concentração de um dos íons diminui, a concentração do outro aumenta com a finalidade de manter constante o produto iônico. Então, jovens, se eventualmente a gente está num meio ácido, né? Deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha só, turma. Ó, tô olhando aqui, ó. Beleza? Se a gente está num meio ácido, pessoal, o meio é ácido porque o que é que tem lá em excesso? Né? Se ele está lá ácido, é porque a gente tem uma concentração elevada de H+. Só que o produto aqui, turminha, ele é constante. Então, quando essa concentração de H+ aumenta, a de OH- diminui e vice-versa. Exatamente porque este produto dá um valor constante e constante igual a 10 a menos 14, não é isso? Para a água pura, a 25 graus Celsius. A concentração de água na água pura. Bom, aí a gente encontra a concentração de água pura. Como é que eu posso te responder isso, Felipe? Fui colocado em xeque. Eu confesso que vou verificar isso aqui e aí eu te falo na próxima aula, né? Como é que a gente faz a verificação da concentração de água pura, né? Vou observar isso aqui e te trago a resposta com mais precisão na próxima aula, tá bom, Felipe? Então tá beleza. Estamos avançando aqui, né? O que que acontece? A gente tem, ó, a variação nas concentrações desses íons é o que determina a acidez do meio. Acidez, assim, né, pessoal? Porque quando a gente fala de acidez, a gente também está falando de basicidade. Né? Isso é igual quando a gente escolhe entre A e B. Quando você escolhe A, está subentendido que você negou a B. Né? Por isso que a gente tem dificuldade de fazer escolha, né, professor? A gente quer tudo, né? Escolher, pessoal, tem implicitamente uma perda. Né? Quando a gente escolhe um, a gente perde o outro. E a gente não quer abrir mão de nada, né? Parece. E aqui é o seguinte, né? A mesma coisa, né? Quando a gente fala de acidez, a gente também está falando de basicidade, né? Porque se o meio está muito ácido, é porque ele está pouco básico, não é verdade? Então, vamos guardar essa ideia. Jovens, soluções básicas são caracterizadas por, né, quando a concentração de H+ é menor que a de OH-, ou a de OH- é maior que a de H+. E a solução ácida? Aí é fácil, né? Quando a concentração de H+, ela é maior que a de OH-, ou lendo de outra maneira, né? Quando a concentração de OH- ela é menor do que a de H+. E o que é uma solução neutra? Ora, muito fácil. Ela é neutra quando as concentrações de H+ e OH- são iguais, né? E na água pura, essas concentrações são iguais a 10 a menos 7, quando estamos a 25 graus Celsius. Tudo bem?
Né? Então, aqui agora, turminha, a gente tem um exemplo. Olha só este exemplo, por exemplo. Né? A uma dada temperatura, o valor da constante de ionização da água é igual a 9 vezes 10 a menos 9. Quantos que é o KW aqui? Quantos que é, professor? Ó, o KW ele já contou. 9 vezes 10 a menos 9. Ah, professor, é verdade, porque ele está falando que é uma dada temperatura, né? É mesmo, o valor da constante KW ela é alterada com a alteração da temperatura. Jovens, ele pede aqui, ó, determine a concentração hidrogeniônica e hidroxiliônica. Tá faltando o finalzinho dessa pergunta. Eu vou te contar agora mesmo. Eu extraí essa pergunta de um livro. Tchan, 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 tchan. Espera que tá chegando. Quer ver? Eu acho que tá faltando um pedacinho, bem pequenininho. Aqui, ó. Determine a concentração hidrogeniônica e hidroxiliônica de uma solução neutra. Galera, por que essa informação aqui ela é crucial, né? Porque é o seguinte, quando a gente fala de solução neutra, a concentração de H+, ela é igual à concentração de OH-, não é isso? Exatamente, né? Ou seja, o que é o KW? O KW é concentração de H+ vezes a concentração de OH-? Sim! E nesse caso, o valor é 9 vezes 10 a menos 9. É isso? É isso mesmo. Jovens, se essas concentrações são iguais, porque a solução é neutra, não é isso? O que a gente pode falar? A gente substitui todos os dois aqui, ó, pela mesma incógnita. Né? Vou substituir tudo por concentração de H+. Ou seja, né, a concentração de H+ vai ser a raiz quadrada de 9 vezes 10 a menos 9. E como é que fica isso aqui, turminha? Vai ficar assim, ó. Concentração de H+ ao quadrado é igual a 9 vezes 10 a menos 9. Então, a raiz disso aqui, raiz de 9 vezes 10 a menos 9. Quanto que é? Alguém quer falar? 3. Aqui é 3, não é? Vezes 10 elevado a menos 4,5, pode ser isso? Parece que é, né? Eu estava olhando aqui, galera, mas eu acho que aqui não era para ser 10 a menos 9. Aqui era para ser 10 a menos 6. Porque quando a gente extrai a raiz de 10 a menos 6, fica 10 a menos 3, não é? No caso aqui, menos 4,5, não é isso? Por quê? Porque a gente divide esse expoente por 2, não é? Né? Então, vamos aceitar, vamos falar que a resposta seja isso, a gente não precisa, mol por litro, né? A gente não precisa aqui achar o valor preciso. Agora, turminha, vocês entenderam o que ele fala de concentração hidrogeniônica? Isso é concentração de H+. Hidroxiliônica, concentração de OH-. Não é isso? Exatamente. Então, pessoal, qual é o valor dessas concentrações? Eu vou colocar um igual aqui, né, e um igual aqui, para dizer que isso aqui vale 3 vezes 10 a menos 4,5, né? Vocês, de alguma maneira, não que eu queira pedir desculpa, né, mas eu não tinha visto que havia um erro aqui, né? Então, esse 10 elevado a menos 4,5, isso existe, né? Isso aqui é como se fosse o quê? Né? Raiz de 10 a menos 9, não é isso? Então, pessoal, temos aqui essa concentração, beleza? Fácil, né? Tem um outro exemplo aqui, turminha, que é bem interessante, né? A concentração hidroxiliônica de uma solução que possui essa concentração de H+. Galera, isso aqui também acho que está faltando. Ah, não, é uma solução que ácida, não é? É demais.
E o que a gente sabe, pessoal? Que a concentração de H+, vezes a concentração de OH-, ela vai ser igual a 10 a menos 14. Não é isso? A concentração de H+ vale quanto? 4 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vezes a concentração de OH- igual a 10 a menos 14. É isso? Então, vamos lá. Ó, vamos dividir aqui. A concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 14. Né? Por que eu coloquei esse 1 aqui agora? Porque agora, pessoal, aqui embaixo eu vou ter 4 vezes 10 a menos 4. Né? Coloquei esse 1 aqui só para fazer essa divisão mesmo. Tá bem? Então, 1 dividido por 4 é o mesmo que 0,25. Não é? 10 a menos 14 com 10 a menos 4 a gente subtrai, porque é uma divisão. Aí fica 10 a menos 14, fica, ó, 10 a menos 14, não é? Menos 4. Ou seja, menos 14 mais 4 dá 10 a menos 10. Passando aqui para a notação científica, né? A gente passa a vírgula uma casa para a direita, né? E se a gente anda para a direita, o expoente diminui. É a regra do Didi. Andou para a direita, o expoente diminui. Beleza? Então, aqui vai ficar o quê? 2,5 ou 2,5 vezes 10 a menos 11. Não se esqueça que estamos encontrando uma concentração, por favor, a unidade, né? 2,5 vezes 10 a menos 11 mol por litro. Fechou, galera? Jovens, nós temos quantos minutos ainda? 2? Aqui no meu celular é 8, João. 8? Sim. Não, Felipe. Ah, nossa aula acaba 8h50, não é isso? 8h40? 8h40. Ah, me desculpe, galera. Eu achei que essa era a aula já do recreio. Ô, cabeção. Vamos lá, que bom. Então vai ser o tempo certinho para a gente falar agora de pH. Gatinhos e gatinhos, o que acontece, né? Um bioquímico chamado Sorensen, ele eventualmente ele necessitava ali, né, mais especificamente na sua produção de cervejas, de ficar o tempo inteiro medindo o pH. E ele achava essa escala de concentração, né, e o pH ele tem relação com a concentração de H+. E esses valores, né? Olha só, pessoal, os valores que a gente acha aqui, ó, concentração de 2,5, né, vezes 10 a menos 11. Tudo bem que isso aqui é de OH-, né? Mas, eventualmente, a gente vai encontrar essas concentrações aqui de H+. E o que ele falou, né? Ele falou assim, olha, eu vou criar um meio de se fazer análise com relação ao meio ácido e ao meio básico, criando uma escala que seja mais compreensível, né? De mais fácil entendimento do que estes valores, né, em potências de 10 muito pequenos. Então, pessoal, ele criou aqui, né, o que chamamos de escala de pH. A escala de pH ela é uma referência para que determinemos, né, se o meio é ácido ou básico baseado na sua concentração de H+ ou de OH-. Tá bem? E como é que a gente encontra este pH, né? O pH, pessoal, ou também chamado de potencial de hidrogênio, ele é dado pelo menos log, né? Tá aqui, ó. pH é igual a menos log da concentração de H+. E como são doutores em matemática, né? Vocês sabem que quando a gente não tem nada escrito aqui na base do logaritmo, qual é o valor, galera? 10. 10. Base 10. Exatamente, gatinhos e gatinhas, né? Que é base 10. Tá bom? Não vamos esquecer. Ah, professor, é como se fosse a raiz quadrada. Quando é raiz quadrada, a gente não põe o 2? Fica subentendido. No caso do log, não tem nada escrito, é base 10. Não se esqueçam. Falou? Ó, alguém falou aqui no chat. Essa concentração da água pura influenciou nos números utilizados naquela faixa de acidez? Não. Fiquem tranquilos, Vinícius, não interfere. Vamos lá. E aí, galera, como é que a gente encontra, né,
o valor de POH. Então, a gente pode ser feito, né? Podemos fazer o mesmo, né? Para o cálculo do POH. O que é o POH? É menos o log da concentração de OH-, certinho? Então, vejam bem, pessoal, se a gente tem uma concentração de OH- igual a 0,1, qual que é o POH? Né? POH é igual a menos log. O que é o 0,1, galera, em base 10? 10 a menos 1. Não é isso? Beleza, aqui não é base 10? Legal. Agora, turminha, vocês lembram da regrinha do tombo, lá do logaritmo? Né? Se você tem um expoente, ele tomba e multiplica aqui. Não é? A regrinha do tombo, a famosa regrinha do tombo. Então, o que a gente vai ter agora? Né? Que POH é igual a menos, agora menos 1, não é isso? Vezes o log de 10, não é isso? Na base 10. Quanto que é log de 10 na base 10? Log de A na base A é 1, não é, galera? Então, qual que é o POH? O POH, neste caso, é igual a 1, porque menos com menos dá mais 1 vezes 1, nosso resultado é 1. Então, a gente calculou aqui o POH, beleza? Então, calma aí, deixa eu te contar uma coisa. Tá vendo essa ideia do log, né? P de alguma coisa é igual a menos log daquela coisa. P de x menos log de x. Então, turminha, vamos aplicar aqui, ó, logaritmo de K e logaritmo de K. Não é isso? De K, galera, a gente vai ter o quê? Produto. Não é isso? É demais. Espera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Bom, turma, resumindo, né, eu vou deixar a parte matemática para o futuro, né, porque senão até não vou concluir aqui, parece que eu me perdi um pouco aqui na conta, mas na próxima aula a gente volta um pouco e fala a respeito, né. Resumo da ópera, você tem que guardar que quando você soma o pH com o POH é 14. Se a gente achou o POH com valor de 1 aqui, quanto que vai ser seu pH, cabeção? Somando os dois não tem que dar 14? Se você achou que o pH 13. tem que dar 13, pegou a visão? Né? Então a gente achou que o pH nesse caso aqui, ó, quando a solução é 0,1 mol por litro de OH-, o POH é 1 e o pH é 13, né? Oi, João. Oi, alguém falou alguma coisa? É, o Felipe. Então é por isso que, tipo assim, depois de 7, o pH, quando ele é maior que 7, é por isso que considero meio básico, que o pH... Exatamente. Vamos falar disso agora no próximo slide, Felipe. Olha aqui, turma. Né? O que acontece? A gente vai ter, né, algumas soluções de algumas substâncias com pH maior do que 7, ou desculpa, com pH acima de 14, e com pH menor do que o quê? Menor do que 0. Então, olha aqui, ó. Deve-se ressaltar que, apesar da maioria das substâncias comuns possuírem um pH entre 0 e 14, né? Soluções muito ácidas podem ter pH menor que 0 e soluções muito básicas podem ter pH maior do que 14. Isso aqui é uma escala, não quer dizer que todas as substâncias se encaixem aqui. Beleza? Então, aqui, olha só quem me chama. Eu vou te dar um exemplo aqui, ó, um exemplo por exemplo, né? Quando a gente tem aqui, ó, que a concentração de H+,
é igual a 1 mol por litro, como é que a gente calcula o pH, não é? pH é igual a menos log da concentração de H+. A concentração de H+ aqui é quanto, galera? 1. Não é isso? E o que é o 1, galera? O que é o 1? O 1 é a mesma coisa do que o 10 elevado a 0. Não é isso? Pela regra do tombo, esse 0 cai, não é? O 0 vai multiplicar todo este logaritmo, e qualquer coisa vezes 0 é 0, né? Então, a gente vai ter aqui, né, na verdade, este valor de concentração como pH, o quê? 0. Caso a concentração de H+ seja maior do que 1 mol por litro, a gente vai sim ter um valor menor do que 0 para o pH, e quando a concentração de OH- for também maior do que 1, a gente vai ter sim, né, um pOH aí maior do que 14. Bom, turma, cadê? Olha só, a gente tem aqui, né, uma ferramenta chamada pHmetro, né? O nome pode até ser sugerido aqui, né? Ser sugestivo, na verdade. Quando a gente tem esse finalzinho metro aí, né? Se refere ao medidor, né? Tipo termômetro, barômetro, né? E o pHmetro não é diferente. O pHmetro, ele é uma ferramenta para se medir o pH, né? Então a gente tem aqui, ó, pessoal, né? Eletrodos, né? Um eletrodo aqui, e esse eletrodo ele consegue sim nos falar a faixa de pH que temos ali, ó. Não sei se vocês conseguem ler, mas aqui está escrito pH, a temperatura e o valor, né, 9,11 ali, né? É isso mesmo, produção? Deixa eu apagar ali, parece que eu escrevi em cima. Né, alguma coisa ali em torno de 9,11. Ou seja, esta solução, pessoal, ela é ácida ou ela é básica, né? De 0 a 7 é ácido, de 7 a 14 é básico, então 9,11 está nesse intervalo aqui. Ou seja, temos sim uma solução que é o quê? Básica, né, galera? Então, aqui alguns exemplos de substâncias, né, e seus respectivos valores de pH, né? Ácido clorídrico, bateria de automóveis com ácido sulfúrico, olha o suco de limão, pH, né? Faltou falar aqui, pessoal, de quem? Do suco gástrico, né? O suco gástrico ele também tem um pH ácido. Olha a chuva ácida, o pH. Olha o pH do leite. Beleza? Né? E aqui algumas substâncias básicas, né? O ovo, né? A gente tem aqui a soda cáustica, né? Água sanitária. Olha a amônia aqui, ó. Aquelas substâncias utilizadas aí para limpar, pessoal, aqueles produtos de limpeza, eles têm ali uma altíssima concentração de amônia. Beleza? Então, jovens, a gente conversou hoje aqui sobre, né, a concentração de algumas, né, a concentração não, mas sobre o pH e o pOH de algumas soluções, né? Falamos da constante de ionização da água, beleza? E é isso, turma. A gente encerra a nossa aula por aqui. Semana que vem a gente continua. Na verdade, semana que vem é semana do saco cheio, né? Então a gente retorna na outra semana, então. Tá bom? No mais, é isso. Um grande abraço a todos e até semana que vem, só que na outra. Tá bom? Valeu, turma. Um grande abraço. Tchau, tchau. É. Tchau, tchau. Valeu, turma.